eu costumo dizer o seguinte, nós evoluímos, chegamos até aqui pela cooperação. Mas nós vamos ser destruídos por essa falta de cooperação. Total. E está acontecendo uma coisa um pouco Matrix, né? Hoje, por exemplo, eu não sou crítico de nada da tecnologia que evoluiu. Eu acho que o que vai evoluir, a gente tem que lidar com isso e tentar dar qualidade a isso. Entendi. Mas se você for ver, todas as redes sociais, elas são controladas por inteligência artificial. Correto. O que a inteligência artificial faz? Se eu boto lá assim, Flamengo, toda pessoa que é Flamengo, ela vai me conectar com aquela pessoa que é Flamengo. Colocar numa bolha. Vai me botar numa bolha. Em pouco tempo, só chega coisa minha relativo ao que eu me interessei. Então, fica se fazendo, tipo assim, eu contra eles. Separado totalmente. Separado. Quando antes não era assim. Quando antes não era assim. Eu me lembro, por exemplo, a praia no Rio de Janeiro era o território de todo mundo. Que a gente falava assim, poxa, lá não tem isso. Todo mundo tá ali. Pobre, rico. Todo mundo tá ali, né? Hoje, a grande praia, o grande social está numa rede que não é controlada por humanos, mas por uma inteligência artificial. Meu Deus, isso E isso está fazendo a gente brigar com a gente. Entre si. E tem uma loucura, tipo assim, nós somos uma espécie... É a grande contradição, né, do ser humano. Não, e dá a impressão do jeito que você está falando que é uma grande inteligência artificial maligna. Não, ela só está seguindo um parâmetro que foi colocado para ela, que é faça essa pessoa ficar o maior tempo possível nessa rede social. Sim. Ela pensa, então eu vou dar coisas que ela gosta. Sim. Dá prazer. Entendeu? Dopamina. Eu não sou... Exatamente. Eu não sou contra a rede social. Eu estava até conversando Mas eu te interrompi com o Lênin. Te interrompi, depois continua a linha que você estava falando. Que eu só falei isso daí da impressão que a gente está falando que a rede é má. Ela não é má nem boa. Não. Ela só quer que você fique mais tempo lá. Mas eu acho que, assim, ela vai ter que ser reinventada, porque senão... Reprogramada. Reprogramada. Ou então vai ter que ter um ser humano... dando um toque de humanidade ali, porque o computador, ele junta números. Você não viu aquele... Qual foi a experiência, não sei de quem foi, de um computador criar uma linguagem e de repente o computador estava virando nazista, virando uma coisa absurdamente fascista, sei lá. Foi uma experiência... Tiveram que desligar essa inteligência artificial. Exatamente. Que ela ia aprendendo com interações com outras pessoas. Porque ela não tem afeto. Ela é de uma lógica. Ela é quase um simulador psicopático. Se não tiver... Se a gente não tiver regras... muito claras, do tipo assim, isso não pode, isso não pode. E quase como uma constituição... Como chama isso? Quando é uma máquina, é uma coisa que vem da máquina. Uma programação? É uma programação básica, né? Tipo as leis robóticas do Asimov. Exatamente. Se não tiver... ela vai fazer aquilo ali, vai juntar pessoas iguais. Então hoje você vê as pessoas... vai escalonando para uma coisa cada vez maior. Maior, porque aí você vai ficando cada vez mais conectado mais com pessoas radical. que pensam como você. Porque você quer agradar essa pessoa. E para agradar essas pessoas, você vai falando o que elas querem ouvir. Não Exatamente. É assustador. Então, hoje a gente vive uma coisa, grande parte da desunião que a gente existe hoje tá por essa programação que tá errada. Eu não estou dizendo que só tem coisa ruim. Dentro das redes sociais, por exemplo, para o comportamento humano, tem uma coisa bacanérrima. Tem pessoas que vivem uma depressão ou vivem um pânico que começam a descobrir, poxa, você também, o que você fez? Sim, esse é o lado bom. Como é que você enfrentou? Isso é maravilhoso. Esse papo que a gente está tendo hoje, que muita gente vai entender várias coisas, isso é o lado bom. Isso é o lado bom. Mas o que predomina hoje são milhares de computadores conectando pessoas numa bolha. Então eu te odeio, nunca te vi e te odeio. Acontece uma coisa hoje na minha rede social que eu sou xingada pela direita e pela esquerda. Aí eu durmo tranquila. Porque eu falo assim, que bom, não tô nem numa manada nem na outra. E por quê? Porque pegam pedaços de informações? Primeiro que eu não falo de política. Então... Eu hoje não falo de política porque eu acho o seguinte, virou uma guerra, eu não vou guerrear com você. Mas qual é o argumento que não gostam de você? Não sei, porque, por exemplo, quando eu boto lá... Usam seus vídeos para Exatamente, por exemplo... validar ideias deles. Exatamente. Então, por exemplo, eu estava conversando com o Paquito. O Paquito mesmo, né? Outro dia... Paquito. Outro dia, eu comecei o TikTok há pouco tempo, agora, muito pouquinho tempo. E aí, eu falei assim pra menina que faz os cortes e põe, eu falei, bota um de psicopata, pega esse pedacinho de uma entrevista que eu dei, que esse aqui tá legal, eu acho bacana. Tá, botou.
Aí, assim, 3 horas, Tinha estourado. não, O quê? 400 visualizações. Eu falei, é impossível. É impossível, porque a entrevista, aquela entrevista tinha mais de 1 milhão no YouTube, no Entendi. programa do cara que eu fiz. Entendi. Falei, que tem uma coisa errada. Aí fui estudar, o que tem nessa inteligência artificial que ela tá fazendo errado? Aí eu saquei. De alguma maneira botaram regra que não pode falar psicopata, não pode falar pedófilo, não pode falar... Só de falar, a rede social já não entrega. Aí o que eu tive que fazer? Falar não, descrever, porque vem a legenda. Modifica. Aí, Bota o A, symbols. põe 4, É. parará. Em 1 hora, dos 400, passou para 120 mil. Em Isso 1 é inteligência hora. artificial fazendo isso, você acha? Por quê? Porque chegaram e falaram assim, olha, a gente tem que começar a dar uma coisa aqui. É. A gente não quer que divulgue mais suicídio. Suicídio também não pode. Não pode escrever. Não pode.